imprensa nessa época. Ainda era ditadura, né? Como o Lucas mencionou aqui ontem. Eu trabalhava na época na Abril Vídeo, que era um projeto de televisão da editora Abril, e exibido na TV Gazeta de São Paulo, só passava em São Paulo, e havia a Silvia Popovic, que era, junto comigo, a apresentadora, e era um projeto de um jornalismo meio diferente. E nessa ocasião havia essa determinação pelo estado de emergência em Brasília, que impedia a cobertura da campanha das diretas, da votação da emenda de Oliveira, que aliás foi o que determinou que a emenda não passasse, porque certamente se os deputados fossem submetidos à opinião pública via televisão, o resultado seria outro. Isso é indiscutível. E aí eu me lembrei de uma história que envolve o Alberto Dines, que foi diretor do Jornal do Brasil e que no dia do AI-5 faz uma primeira página que é muito interessante para quem é estudante de jornalismo, em que ele usa várias metáforas. A principal delas sobre a previsão do tempo, nuvens negras sobre Brasília, temperatura nas Laranjeiras, não sei quantos graus, que era uma metáfora sobre o que estava acontecendo ali. Hoje é o dia dos cegos, tem uma historinha toda aí sobre aquela primeira página, que era uma maneira de tentar burlar pela ironia a censura que já estava instaurada, né, e que custou caro a ele. E eu me lembrei da história do Dines, e na época estava em Brasília o vice-governador de São Paulo, Orestes Quercia, com quem eu tinha boas relações. Eu tinha sido assessor de imprensa do Quercia quando ele virou senador, escrevi muitos discursos para ele, e sempre tivemos uma relação cordial. E eu liguei para o Quercia e falei: olha, Quercia, vamos fazer a TV Gazeta não tinha transmissão em Brasília, vamos fazer um jogo aí que é o seguinte: nós vamos gravar uma entrevista sua pelo rádio, pelo telefone, e colocar no ar no jornal, em que você vai comentar o clima em Brasília nesses termos em que o Dines fez lá com o AI-5. E ok. E aí, só que por uma razão que eu não consigo me lembrar qual foi, assim, que espírito de porco que eu me botei na cabeça, eu gravei 2 entrevistas com o Quercia. A primeira era uma entrevista de verdade. Quercia, como é que está o clima em Brasília? Bom, aqui está uma mobilização muito grande, todo mundo aqui no Palácio em torno do Congresso Nacional, os carros buzinando, protestos, porque a emenda e não sei o quê, papapá, era como se a gente tivesse liberdade. Isso, eu estou falando de um período em que a imprensa já não estava, o Estadão principalmente, sob censura, né? A cobertura da campanha das diretas, a Folha de São Paulo foi importante nesse processo, e ela era intensa nos jornais. E a segunda parte da entrevista era: bom, como é que está o clima? Aqui o clima, olha, está meio nublado, tal, mas acho que amanhã vai amanhecer sol. E falou: mas e o trânsito? Não, o trânsito está aqui muito intenso, muita gente buzinando aqui em volta do Congresso, mas eu tenho certeza. E era uma entrevista metafórica. E a gente botou no ar a entrevista metafórica, evidentemente. Só que o telefonema estava grampeado, como, aliás, todas as ligações para Brasília que tivessem algum tipo de interesse. E o Guaraponga de plantão provavelmente avisou o SNI em Brasília, dizendo: olha, os caras fizeram uma entrevista aí com o Quercia e isso aí é crime, tá? Porque ofendia ao tal estado de exceção. E no dia seguinte a TV foi tirada do ar, foram lacrados os transmissores durante o dia todo, né? E os jornais publicaram, a Folha inclusive publica a transcrição da entrevista, numa demonstração de como a censura já era uma censura seletiva, né? Se o veículo era um veículo de massa, tinha censura. Se o veículo era um jornal que muita gente não lia, não tinha censura. Então esse é um episódio. Um outro episódio interessante é que quando eu estava na Folha de São Paulo, um pouco antes, eu não me lembro, nos anos 70 e 70, eu não me lembro a data exata, mas quando aconteceu o caso da Rota 66, eu acho que é 72 ou 74, não me recordo de cabeça aqui, estava tentando ver na internet aqui se achava esse episódio. A Rota de São Paulo, o governador do Maluf, convidou um repórter da Folha de São Paulo, ofereceu à Folha de São Paulo a oportunidade de colocar um repórter dentro de um carro da Rota durante a noite para mostrar como a Rota trabalhava bem. Ou seja, era para o repórter ir para lá e mostrar
aquela beleza que era a ação repressiva da Rota, que estava sob suspeita por ter matado aqueles jovens de classe média que ela perseguiu num bairro nobre de São Paulo, no Jardim Paulista. E eu passei a noite com os caras da Rota, que foi uma experiência muito louca, e numa veraneio, igual aqui, depois eu fui passageiro no tempo do doicode, e os caras, apesar de eu estar lá, eles não conseguiam se controlar. Então a primeira coisa que tinha de fantástico, assim, de surpreendente, era que eles dividiam o mundo em bonitos e feios. Então ele olhava um cara assim, mal vestido, negro, mulato, e dizia, esse cara é feio. Esse cara é feio. Paravam e imediatamente pediam os documentos, enfim. Na minha frente, de maneira civilizada. E os bonitos eram os que, tudo bem, classe média e tal, que não eram suspeitos. Mas em uma ocasião, naquela mesma noite, eles pegaram um sujeito, me tiraram do lugar com o carro da Rota, o outro carro chegou e torturaram o cara. Quando eu voltei, estava evidente que o cara tinha apanhado e o cara confessou lá que tinha, sei lá, ou assim plantaram, sei lá, um punhado de maconha, nem me lembro mais exatamente o que o carinha tinha lá que não podia ter. E aí, quando eu voltei para a Folha de São Paulo, eu falei, olha, eu não tenho matéria para escrever. Porque a matéria que eu vou escrever vocês não vão publicar. Né? E isso já foi em 75, antes da morte do Vlado, talvez em março, por aí. Eu me lembro porque eu já estava na chefia da sucursal da Opinião em São Paulo, que era um jornal alternativo, e a Folha concordou, o meu chefe de reportagem lá, que realmente não ia dar para publicar a matéria que insinuasse isso, né? E que ele, enfim, que ia contrariar a política de boa vizinhança que estava se estabelecendo ali para mostrar que a Rota era boa. E eu falei, ó, matéria para dizer que a Rota age corretamente eu não tenho como publicar, porque não é isso que eu vi ali. E eu escrevi uma matéria para Opinião, que foi censurada na época, e essa matéria não foi publicada na Opinião, e que acabou saindo na Noruega, porque havia naquela época um sistema... Porque lá era mais frio. Não, era um sistema que havia organizado pelos exilados brasileiros, que fazia com que parte do material censurado aqui no Brasil fosse publicado no exterior. Então tem um negócio chamado... Eu estava hoje, agora há pouco, trabalhando no livro que eu estou fazendo, exatamente sobre essa imprensa no exílio, que tem várias publicações. Uma delas se chamava FBI, que era chamada Frente Brasileira de Informação. Ele existiu no Chile e depois na França. E há outras, Combate, Resistência, Brasil Hoje, tem uma porção. E o FBI esse boletim, era basicamente para isso, para denunciar casos de tortura ou de atentados aos direitos humanos no Brasil. E eu acabei sabendo que essa matéria, eu nunca vi a matéria publicada na Noruega, mas que tinha sido publicada na Noruega aquela história. Então, quer dizer, eu acho que assim, as possibilidades de ação, de denúncia, e aí cito mais uma para encerrar, porque acho que eu falei demais, eram pequenas. Me recordo de uma que me deu uma satisfação, besteira, né? A gente às vezes comemora coisas pequenas, que foi também, estava tentando olhar aqui o ano, mas também nos anos 70, a história do caso Camanducaia. O caso Camanducaia é uma história muito interessante porque também no governo Maluf, se não me falha a memória, a polícia juntou um monte de meninos de rua, menores de rua, assim, abandonados e tal, colocou no ônibus, espancou esses meninos, levou eles para Camanducaia, em Minas Gerais, né, e largou os meninos no meio da rua lá. E esses meninos voltaram para São Paulo denunciando que tinham sido expulsos da cidade e agredidos pelos policiais. E a polícia negou isso taxativamente. Eu estava na Folha também como repórter e recebi a incumbência de tentar achar, porque eles diziam que tinham ido num ônibus, achar o ônibus que tinha levado os meninos lá para Camanducaia. E numa dessas coisas de sorte, eu e o fotógrafo também, eu já não me lembro mais o nome do companheiro que trabalhou comigo ali, nós fomos parar numa zona leste, onde achava-se que tinha esse tal ônibus, e encontramos não só